A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar uma palavra para a nossa meditação, principalmente para você que é a igreja do Deus vivo. Mas você que é ouvinte da palavra e que ama a palavra de Deus, eu quero deixar essa palavra para você. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Interessante. Salomão acaba de construir o templo, acaba de fazer as obras que tanto desejava o seu pai Davi, e ele faz com excelência. Logo no final da construção, ele vai orar e buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Deus então aparece a Salomão e conversa com ele, orientando a Salomão acerca das coisas que poderiam vir a acontecer. E logo no versículo 13, você vai perceber que o próprio Deus fala para Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Você perceba que o próprio Deus é que cerra os céus. O próprio Deus é que envia a peste à terra. É o próprio Deus que tem o poder na palma das suas mãos e controla todas as coisas. Ele simplesmente fala para Salomão que se as coisas saírem do controle, vocês precisam fazer alguma coisa. E ele vai falar isso para o seu povo. E no versículo 14 nós vamos ver a orientação de Deus, que é o versículo mais conhecido entre a igreja. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, perceba que ele prega para o povo eleito, o povo escolhido, o povo chamado, o povo que simplesmente entregou a vida para um Deus vivo através do sacrifício do Calvário, através de Jesus Cristo. Um povo que se diz ser servo. Para você que é profeta, esta palavra é para você que é pregador, para você que é profetiza, para você que é ministro, para você que é servo ou serva de Deus. Esta palavra é para você que simplesmente diz adorar a Deus de todo o seu coração. Nós estamos passando por um momento tão difícil e nós queremos procurar um culpado, apontando para um ou para outro. É bem verdade que todo mundo viu e tem visto o que os nossos governantes têm feito. É bem verdade que todo mundo tem visto, não são todos, mas a boa parte da mídia tem feito. É um pânico desnecessário, é simplesmente uma corrupção tremenda e grande, e entre esses está o povo eleito de Deus. É para esse povo que eu quero pregar. É para esse povo que eu quero deixar essa mensagem de reflexão. Porque quando Deus ele se apresenta para Salomão, ele não vai falar das nações ímpias, ele vai falar daquele que o conhece. E daquele povo que simplesmente foi escolhido antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe. É para esse povo que Deus está querendo falar nesta tarde. E diz o texto: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Há uma ordem a ser seguida aqui. Primeira coisa que precisamos entender é que é tempo de nós nos humilharmos. E não confundir o fato de estarmos sendo humilhados por alguma coisa que cometemos, alguma atitude errada. Alguns estão sendo humilhados porque compraram e não pagaram. Outros estão sendo humilhados simplesmente porque estão desobedecendo, estão no erro, não estão cumprindo aquilo que é para cumprir dentro das suas empresas, dentro daquilo que se comprometeu em fazer, e acaba sendo humilhado
querendo achar que Deus vai julgar a sua causa, mas o próprio Deus não tem se agradado, porque isso não é humilhação. Você tem cometido erros e simplesmente tem sofrido as consequências. Nós temos errado e temos sofrido a consequência. O que eu quero dizer é que Ana, quando passa por um momento de humilhação, e o momento de humilhação que ela passa é dentro da sua própria casa, há um motivo. Porque todo ano ela subia com seu marido. Todo ano ela estava no templo. O seu marido trazia o alimento para ela e ela recusava comer daquilo que o próprio Deus dava. E Deus querendo realizar uma grande obra na sua vida, mas ela não queria se alimentar, não queria participar do culto ao Deus vivo. Talvez por pirraça, por raiva, por não gerar algo que diz o texto, diz a Bíblia Sagrada, que o próprio Deus tinha cerrado, como Deus hoje tem cerrado os céus sobre nossas vidas. Então há uma necessidade de nós nos humilharmos. E é isso que Ana vai fazer. Ela vai descer a casa do oleiro. Ela vai se humilhar com as suas palavras, com as suas atitudes. Vai rasgar a sua alma perante um Deus vivo. O que nós, como igreja, precisamos fazer nesse tempo é nos humilharmos, reconhecermos os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas, descermos em oração reconhecendo que há um Deus vivo, há um Deus que nos conhece e que sabe das nossas iniquidades e sabe das nossas corrupções. Tem visto quantos líderes religiosos têm se vendido, simplesmente se dobrado aos caprichos de Baal. Mas eu ainda quero ser uma boca profética. Eu ainda profetizo que nesse tempo há de se levantar uma geração que não vai se corromper pelos pratos que Jezabel tem colocado na mesa. Que ainda vai se levantar um profeta que não vai simplesmente se vender aos caprichos de Nabucodonosor. Então nesta hora eu quero dizer para você que eu preciso seguir essa ordem se eu quero ver uma mudança. Primeiro, eu preciso me humilhar, diz o texto. Depois, eu preciso orar. Eu preciso conversar com o Criador, demonstrar para Ele um arrependimento através da oração, porque é isso que diz o texto. Se o meu povo orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ô irmão, se nós não nos convertermos dos nossos maus caminhos, se nós não termos uma mudança de direção completa, não vai ter perdão, não vai ter mover do Espírito, não vai ter o avivamento que nós tanto pregamos e queremos. Que avivamento é esse se não tem arrependimento? Que avivamento é esse que tanto profetizamos se não tem quebrantamento de coração? Nós precisamos nos converter, nós precisamos mudar a nossa direção, nós precisamos ser boca profética, sim, nesses últimos tempos, mas precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, nós precisamos mudar nossas atitudes. Não adianta queremos atacar o ímpio, porque deixa eu falar algo para você, quando uma nação inteira ímpia, que não conhecia Deus, como diz a Bíblia no livro de Jonas, a cidade de Nínive inteira não conhecia, mas quando foi pregada para aquela nação sobre o arrependimento, mesmo que Jonas lutasse para não ir, não quisesse estar, mas ainda quando ele chegou naquele lugar e pregou, houve um arrependimento geral, na hora houve um perdão divino. Imagine nós que conhecemos a palavra da verdade. Será que nós temos que atacar um ao outro mesmo? Será que a atitude certa a tomar é querer ser melhor do que A e B e pregar sobre a nossa religião, dizendo que a minha é a certa, é a correta? Eu creio que Deus dos altos céus está enojado dessa palhaçada, dessa briga desnecessária, onde o nome do Senhor não tem sido glorificado em nada. Mas eu profetizo em nome de Jesus que vai se levantar uma geração de adoradores que entendam o que é arrependimento e que vão descer a casa do oleiro, porque eu creio que se eu, pastor Mauro Ferreira, descer hoje a casa do oleiro,
juntamente com todos os outros pastores, independentemente da tua denominação, e se humilharmos e orarmos e nos convertermos, Deus ele vai sarar a nossa terra. Então é tempo de arrependimento, igreja. É tempo de nós orarmos. É tempo de nós clamarmos. Porque eu creio que se nós nos arrependermos, Deus ele sara a nossa terra e o nome dele será glorificado em nossas vidas. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Mas antes disso tudo, deixa eu fazer algo que Deus colocou no meu coração. Não temas, não entre em pânico por causa desse momento que nós temos passado, que estamos vivendo. Não deixe que a mídia influencie os teus pensamentos e a tua fé, porque você precisa crer que existe um Deus nos céus que decretou uma promessa. E se nós crermos, eu creio, e se você crer, essa praga não chegará à nossa tenda. Eu profetizo que praga alguma chegará à tua tenda. Eu ainda profetizo que nós somos a geração que, mesmo guardados dentro da nossa casa contra a nossa vontade, o espírito da morte não chegará a nos atingir. E eu quero profetizar que os teus serão salvos através da tua fé. Creia nisso, guarda no teu coração. Eu não me preocupo com isso, com praga nenhuma. A maior preocupação que eu tenho é ver a nossas igrejas cometendo pecado, adultério, fornicação, pregando em púlpitos com a vida toda quebrada, toda enrolada, sem temor no coração. Isso que me preocupa. O que me preocupa é ver um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, subir ao ministério com a vida desconcertada. Isso me preocupa. É ver uma igreja que se vende, que se corrompe, porque quer que cresça, quer ver beleza, mas não quer ver santidade. Santidade é o que Deus quer de nós. Separação. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a nação e que Deus abençoe todos os nossos governantes e líderes para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde para todos e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.